Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Um texto de Salmo capítulo 42, verso 1. Nós queremos dar as boas-vindas para os irmãos. Vamos orar a Deus, vamos colocar em pé, vamos estar apresentando ao Senhor as nossas vidas. Senhor Deus, aquieta os nossos corações, aquieta-nos, ó Deus, para que possamos ouvir tua voz, para que possamos ser edificados, Senhor, nesse dia do Senhor. Que o Senhor esteja com o teu povo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados e transgressões. Que teu Santo Espírito, Senhor, habite rica e poderosamente na vida, Deus, do teu povo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome nós damos glória, honra, poder, domínio e majestade. Pertence a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou para nós esse dia, para que estivéssemos aqui em santa comunhão, louvando e nos apresentando assim. Seja aqui com os teus filhos, Senhor Deus, com o teu povo. Sustenta, Senhor, aquele que está necessitando, ó Deus, de firmeza, de solidez na sua vida. Senhor Deus, com aqueles que necessitam da cura do Senhor sobre suas enfermidades. Senhor Deus, ser com aqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, aqui novamente de vida. Que o Senhor conceda vida e abundância para com teus filhos. Obrigado por esse momento, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e esteja, Deus, aqui socorrendo as nossas vidas, ó Deus, e conduzindo-nos aqui em jornada com o Senhor, a experimentar mais e mais de Ti, a viver pela fé e, de fato, Senhor Deus, aqui a ser luz do mundo, sal desta terra, ó Deus, insípida. Que o Senhor poderosamente nos abençoe, Senhor, e habite em nós, ó Pai. Faça morada em nós. Nós queremos ser, ó Deus, aqui os teus servos. Pedimos ao Senhor que o Senhor não nos deixe vacilar, mas nos mantenha firmes, ó Deus, nessa jornada, em direção à tua vontade, em direção à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos apresentar esta manhã as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Convido você agora a ler Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 diz assim: ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retém no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem decline das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta, e ela te promoverá. Ela te trará a honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Pega-te rapidamente a instrução e não a deixes ir, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa adiante, porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem algo em carinho. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios
é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Amém? Podem se sentar, queridos. Olha, aqui nós vemos muitos e muitos princípios para nós, filhos, para que possamos continuar no caminho do Senhor. E aqui Salomão nos lembra, que o princípio aqui da sabedoria é o temor. É o temor ao Senhor. Nós estamos numa sociedade, numa geração em que o temor ao Senhor tem sido rarefeito. Mas possamos mais uma vez temer ao Senhor e anelar essa sabedoria que o dinheiro, que faculdade não oferece, mas que o temor ao Senhor nos dá de graça. Quero trazer para você alguns avisos. Nós vamos então lembrar os irmãos, na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui a irmã Miriam, a irmã doutora Miriam, nesse contexto de profissional dessa área. Ela vai estar falando aqui sobre prevenção ao suicídio. Isso é algo interessante, muito interessante. Então, quarta-feira, convidamos os irmãos, porque essas realidades também têm chegado a todos nós, né? Nós percebemos que a ansiedade, a depressão e as outras fobias, elas fazem parte hoje, infelizmente, né, da realidade de muitas pessoas. E depressão, e ansiedade não é coisa do diabo, é coisa do ser humano mesmo. A gente precisa então aprender para poder ajudar um amigo, ou até a si mesmo, né, ou um parente a lutar contra isso. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ouvir aqui então a nossa irmã Miriam falar sobre isso. No próximo domingo nós vamos ter aqui a nossa primeira Assembleia Ordinária, né, depois da pandemia. Então, nós vamos evitar outros assuntos, vamos aproveitar mesmo só para poder atualizar, por exemplo, o nosso relatório financeiro, na medida do possível. Então, queremos convidar os irmãos também a se fazerem presentes para estarmos aqui tendo o nosso culto administrativo. Outra informação: as Bíblias chegaram, as Bíblias que nós compramos para presentear os nossos amigos. Então, procure depois com o Silva, e para que você possa pegar e já convidar seu amigo, porque no dia 14/10 nós marcamos aqui, teremos então essa programação voltada para a evangelização. E também o Ministério Infantil está organizando aí o culto infantil, né, online. Na próxima sexta-feira, dia 9, eles vão fazer a gravação para estar divulgando. Isso é bom. Depois os irmãos interessados entram lá no nosso canal no YouTube para poder assistir, para poder participar. Inclusive entra lá também, né, os cultos que estão sendo gravados estão sendo ali, colocados ali. Então compartilha com seus amigos, né, se inscreva lá. É muito importante isso também, para a gente estar divulgando aí a palavra de Deus. Nós vamos agora lembrar do que diz aqui a palavra de Deus sobre dízimos e ofertas, né? Nós vemos aqui de Gênesis a Apocalipse nos desafiando a entregar ao Senhor, né, parte aqui dos nossos recursos para o Senhor, para a manutenção da sua obra. Então nós vamos estar orando nesse momento para que o Senhor esteja alargando aí as suas rendas, e depois nós vamos cantar um cântico. Com o som deste cântico você poderá trazer o seu dízimo, sua oferta. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão maravilhosa. Queremos também te agradecer, Senhor Deus, aqui, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, principalmente nesse dia de pandemia. Nós recebemos daqui o teu cuidado, Senhor, sustentando a vida de cada um, provendo para cada um aquilo que ele necessita. E agora eu quero apresentar ao Senhor a vida dos irmãos que estão preparados, aqueles que têm sido, ó Deus, fiéis para com o Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente.
o Senhor ajude cada vez mais os teus filhos aqui a serem aqui, ó Deus, desprendidos, ó Deus, e totalmente, ó Deus, entregues nas suas mãos. Abençoe aqueles que virão para seus dízimos e ofertas, abençoe aqueles que não poderão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor também, ó Deus, esteja permitindo que eles façam, Deus, também parte disso. O Senhor abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém. Nós vamos também passar nesse momento para o período de adoração. Isso. Temos retorno aqui? Tem. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar uma canção aqui agora. Outros irmãos trazem os dízimos e ofertas ao altar. Os irmãos podem continuar sentados. Depois nós vamos iniciar o período de cânticos com os irmãos. Amém? Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mar se abrir. Não abra mão de seus direitos que com sangue Cristo conquistou a cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo em frente prosseguir. Obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar em nome de Jesus. Não é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele é fiel, então não é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que uma visão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá o que você clamar. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo que nunca desistiu. Obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito, ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar em nome de Jesus. Não é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá, então é só clamar. Como Jesus clamou, como Pedro que uma visão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá o que você clamar. Só clamar, como Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá, então só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que uma visão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá o que você clamar. Agora os irmãos podem se colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar, me der
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Cerca os seus olhos. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus te pego e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei que Deus da criança de promessa, o Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, posso inventar o futuro. Eu sei que lutar por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. E Deus da aliança, Deus de promessas, o Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém, Jesus. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, imensamente por estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, nós sabemos que por mais que tenhamos condições de te ofertar, né, nada, ó Deus, se compara ao quebrantar do coração. Por isso que essas canções possam ser verdade na nossa vida, que nós possamos ter sempre em mente que o Senhor não falha, que o Senhor verdadeiramente, se o Senhor verdadeiramente nos prometeu algo, verdadeiramente também o Senhor vai nos ser fiel e vai cumprir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, com a palavra do pastor nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos prontamente abrir a palavra de Deus no Salmo de número 22. Salmo de número 22. Salmo de número 22. Nessa manhã a gente vai fazer então uma jornada, tá? Do lamento ou do túmulo para o triunfo. Então,
nós vamos tentar trabalhar esse tipo do lamento ou do túmulo para um triunfo. Salmo de número 22. Aqueles que encontraram, por favor, queiram se colocar em pé. Salmo de Davi. Nós vamos começar hoje uma série de salmos aqui que falam do cuidado de Deus como pastor. Esses salmos são salmos preciosos. Salmo de número 22. Para o mestre de música, conforme a melodia, a força da manhã, o salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros. Os poderosos de Bazã me cercaram, rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração como uma cera se derrete dentro de mim. Meu vigor se secou como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram minhas mãos e pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada, livra o meu ser de todos os ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai, descendência toda de Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão e até ficarem satisfeitos, louvarão o Senhor aqueles que o buscam. A nossa vida seja longa e próspera. Todos os que confiam, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça
pois Deus tudo fez com poder e glória. Soberano Deus, obrigado por esse salmo. Nos ajude, Senhor, também em nossos lamentos e até em nossos túmulos, ó Deus, a transpor, Senhor. Que as nossas dores, elas sejam, ó Deus, aqui instrumento, ó Deus, para forjar em nós a imagem de Jesus, para fortalecer a nossa fé, para que possamos sair dos nossos lamentos e dos nossos túmulos em direção ao triunfo com Cristo. Ó Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Esse salmo é um salmo interessante, né? O salmista expressa aqui uma profunda dor. A gente percebe que o contexto desse salmo 22 é de execução, é de morte. Uma tamanha dor que o salmista está sentindo aqui. Ele se sente abandonado por Jeová, ou pelo grande eu sou. E ele suplica então que ele faça experimentar novamente da presença, do amparo, do cuidado. Então, nós percebemos aqui essa primeira parte de lamento, realmente de túmulo, de cova, mas a segunda parte do salmo nós percebemos uma parte aqui de louvor, de glória ao nome do Senhor. E não tem como a gente não falar aqui que esse salmo é um salmo aqui messiânico, é um salmo que fala de Jesus. Essas são as mesmas frases aqui do verso 1 que Jesus cita, né? Deus meu, por que me desamparas? É a palavra hebraica, né? Nós percebemos aqui Jesus orando, e depois esse texto continua falando, né? Eles transpassaram as minhas mãos, os meus pés. Esse texto continua aqui apontando para Jesus. Parece que, e aqui nós não temos o contexto aqui do Salmo 22, sabemos que foi Davi. Não sabemos que situação foi essa que Davi viu-se tão perto da morte assim, que ele, então, cheio do Espírito Santo de Deus, escreveu esse salmo, e esse salmo já prefigurando a vinda de Jesus, a sua morte, como também a sua ressurreição. Nós vamos ver aqui então que esses próximos 9 salmos, do Salmo 22 aqui em diante, nós vamos ver aqui que esses salmos se concentram no cuidado de Deus com o seu povo. Quando em conflito, ele protege o seu povo, ele cura os que estão doentes, ele pastoreia as suas ovelhas. O Salmo 23 vai falar sobre isso. Então esses são cânticos a serem entoados em dias de alegria, quando expressamos louvor a Deus por sua bondade. São orações a serem feitas quando os dias difíceis de provação quase nos vencem. É para os dias maus, os dias bons. Nós precisamos então desses salmos. O que eu mais amo nesse salmo são os vislumbres aqui de Jesus, né? Que temos aqui neles. Jesus, o Salvador agonizante, Jesus, o pastor fiel, Jesus, o rei que virá. Esses salmos então todos falam muito de Jesus aqui. Se você precisa então de um lembrete de que Deus o ama, se você precisa trazer à sua memória aí que Deus te ama, esses são os salmos para você. Deus coloca então os braços em torno de nós e nos ergue. Deus nos acolhe aqui nesses salmos. Ele se deleita em nós para sempre, por causa da fé e da fé que nós temos em seu Filho. Vamos voltar ao Salmo 22? O Salmo 22 então contém os temas típicos então de um salmo de petição. Ele é um salmo de lamento e petição. Lamento, petição. Isso é errado, pastor, a gente lamentar? Não. A gente apresentar as nossas necessidades, queixas ao Senhor, as tristezas do nosso coração. Nós vemos aqui que é bíblico. E os salmos talvez sejam um dos livros mais humanos, mas mesmo assim ainda debaixo aqui da soberania de Deus. É interessante que Deus nos manda e nos ordena obedecer, mas essa obediência aqui ela é sempre apelada ou convidada a ser um relacionamento, o ser por fé, não como um funcionário que se comporta no seu trabalho. Então, em síntese, esse salmo consiste de 3 partes que nós queremos tratar nessa manhã, do verso 1 ao verso 10, do verso
12 ao verso 21, do verso 22 ao verso 31. E nós vamos ver aqui justamente isso: movendo-se do tormento para o túmulo e do túmulo para o triunfo. Pastor, que salmo interessante é esse? Movendo-se do tormento para o túmulo e do túmulo para o triunfo. Como é que é isso aí? Como é que a gente pode então, pastor, passar essas fases? Como nós podemos vencê-las e já chegar no triunfo? Calma, a gente tem que passar por algumas. Primeiramente, nós precisamos de uma vida de oração e de relacionamento com Deus, porque é uma vida de relacionamento com Deus e confiança nos leva a uma vida de oração. E é assim que nós vemos aqui nessa primeira sessão, do lamento para a confiança. Olha aí, veja que o verso 1 já se inicia com essa afirmação: meu Deus, por que me abandonaste? Por que tu estás tão longe de me ajudar e das palavras do meu lamento? Há alguns que dizem o seguinte, que o salmista aqui, ele começa aqui a apresentar aqui o sentimento dele, ele se sente abandonado por Deus, ou ele diz aqui, ou para ele Deus está em silêncio. Mas lembrando, talvez essa seja a interpretação dele, e nem sempre as nossas interpretações são as melhores quando a gente está com a vida tudo em confusão. A gente tem que ter muito cuidado. Mas por que o salmista está falando assim? Alguns vão dizer que ele está falando isso porque, e depois ele vai elencar aqui alguns motivos para que Deus o favoreça. Alguns acreditam assim, que ele vai elencar aqui essa história do passado de Israel, da fidelidade de Deus para com Israel, para que o Senhor seja fiel com ele. Mas o texto também nos traz a ideia de que ele está dizendo para si mesmo que ele pode confiar em Deus, porque quando ele olha para a história de Israel, ele vê o cuidado de Deus. Eu prefiro pensar assim. Ele não está mostrando a carteira dele como um crente: Senhor, me favoreça, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, faço aquilo outro, o Senhor tem que me favorecer. Parece que ele diz para si mesmo: confie que o Senhor vai cuidar de você, porque olha aqui o que ele já fez para você. Olha aqui o seu retrovisor, para que você veja o que Deus tem feito. Do verso 1 ao verso 10 nós percebemos isso, e é por isso que ele começa o texto dizendo o seguinte: meu Deus. Ele fala de Deus de maneira íntima. É uma oração em que ele rasga o seu coração, e a palavra de Deus nos permite isso, rasgar os nossos corações e dizer: Senhor, está doendo aqui. Ele está lamentando, mas ele está se relacionando. As dores, os sofrimentos, irmãos, são oportunidades para desenvolvermos a nossa vida de oração. Não é uma oração esse salmo, mas também de intimidade. E é nos vales, nos mares, nas fornalhas, nas doenças, nos desesperos, irmãos, é que aquela ideia do Deus de lá se desconstrói para se tornar meu Deus. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, o Deus de lá. Agora eu conheço de ver, de experimentar. Ele é meu Deus. É por isso que o salmista diz: ele é meu Deus. Veja então que no verso 1 ao verso 5 nós temos esse lamento com confiança. Essa é uma palavra-chave: meu Deus. Ela descreve então esse relacionamento que nós temos que ter. Se você deseja pular do lamento para o triunfo, para o louvor, você precisa desenvolver sua vida de oração, de relacionamento com Deus e confiança. Mas é interessante que ele não fica só lamentando no verso 1 e no verso 3. Veja o verso 3, que ele começa com confiança agora. Olha só, ele diz assim, verso 3: mas tu és santo. Mas peraí, ele fala que Deus o abandonou no verso 1, no verso 2. Ele está falando que está clamando de dia e de noite. Mas no verso 3 ele já começa com essa declaração: tu és santo.
tu que habitas nos louvores de Israel. Esse tu, porém, aí, tipicamente, transforma o lamento em confiança. É isso que eu acho maravilhoso nos Salmos. Eles mostram isso, né? Essa maneira que Deus age em nós. E muitas das vezes, como eu já comentei aqui, a gente começa uma oração aflita, a gente não consegue nem dizer algumas palavras, a gente está tão arrasado, tão quebrado, que a gente não consegue expressar todas as palavras direito. Mas aí quando a gente começa a falar, Deus então nos quebra. E pelo poder então dele em nós, é a fé. E essa fé que não é firmada em nossa força, mas na força dele. O nosso lamento é quebrado e ele se transforma então em confiança. E é por isso que dessa sessão, do verso 3 ao verso 5, ainda aqui nesse bloco, no primeiro, nós temos aqui os salmistas então transbordando novamente aqui, transformando o seu lamento em confiança em ti. Olha, essa expressão é interessante, verso 4: nossos pais, eles confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Esse em ti, o verdadeiro Israel espiritual que vive pela fé, não da circuncisão. O salmista está falando aqui não daqueles que eram realmente de Israel, aqui por causa da sua genética. Ele está falando aqui daqueles que são de Israel espiritual, daqueles que pela fé acreditam no eu sou. Ele fala o seguinte, então, que esse verdadeiro Israel espiritual vive pela fé. Eles depositaram sua confiança no eu sou. Pôr a confiança significa depender de alguém, descansar na segurança dele. E esta fé aqui que o salmista passa a ter a partir do verso 3, esta fé, ela não é uma fé aqui como invenção humana, mas esta fé é um dom de Deus. É isso que ele está dizendo. Está nos desafiando. Se você deseja transpor seus lamentos, se você deseja chegar a esse momento de louvor, de vitória, de triunfo sobre os dias maus, você precisa dessa fé. E o salmista então ele começa a elencar aqui os fatos do passado, e como eu disse, para mim, de maneira alguma, aqui ele está apresentando para Deus: o Senhor tem que me atender, o Senhor não pode ficar em silêncio, porque olha aqui o que aconteceu no passado. Para mim, ele não está apresentando para Deus essas justificativas, mas ele está apresentando para si mesmo. Eu preciso crer porque o Senhor cuidou dos nossos pais. E esse é o entendimento, que esse Israel aqui é o Israel além do sangue. É o Israel que compõe aqueles que creem. Perceba que esse salmo, então, ele é universal, mas não universal como vocês conhecem, vocês já ouviram a expressão universal. Esse salmo aqui é universal no sentido de dizer o seguinte, que a fé, ela salva a pessoa independentemente da sua nacionalidade. Davi está nos dizendo isso. E perceba então o início desse salmo, como aqui a oração é esse instrumento de Deus que nos leva do lamento a essa confiança no Senhor. Por isso que Davi está dizendo aqui agora, olhando para o passado, falando dos seus pais, do Israel, ele fala disso para trazer a ele a memória, a fé dos seus pais, para que a sua fé seja inspirada. Veja que esse texto ainda diz assim, né? Nossos pais clamaram, verso 5, eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Clamaram é uma palavra importante para a oração. Por que clamaram é uma palavra importante? Porque ela transforma a fé interna e invisível dos antepassados em uma forma externa e audível que entra agora no coração de Davi. A gente trabalhou aqui nas sessões, nos salmos anteriores isso, né? Os cânticos que o povo cantava. E a gente lembra que, por exemplo, lá no Salmo 20, o povo começou cantando a fé, a confiança, e aí
O coro foi tão forte que quando Davi ouviu aquilo, Davi falou: só tem que ter fé e confiança também. No Salmo 21, nós lembramos que foi Davi que começou cantando, e depois a sua confiança e fé inspirou o povo. E agora nós vemos isso aqui novamente no Salmo. Davi lembrando aqui da história dos seus pais, no contexto aqui, o Israel espiritual, para novamente despertar a sua fé. Observa aqui uma coisa aqui, que aqui nesse texto, do verso 3 até o verso 5, nós temos aqui uma tripla repetição: em ti confiaram. Por que será que o escritor colocou isso aqui? Por que ele colocou essa ideia? Olha aí, nossos pais, eles confiaram em ti, confiaram em teu nome. Nós percebemos aqui, verso 5, confiaram em ti novamente. Por que ele está colocando aqui 3 vezes aqui? A pedagogia de Davi parece interessante, da repetição. Ele está enfatizando aqui que os antepassados prevaleceram não por causa da força deles, mas por causa da fé. Não foi mediante força humana. E talvez vocês que estão acompanhando os sermões aqui estão falando: puxa, está repetindo isso de novo? Porque nós, irmãos, nos esquecemos muito fácil de que é a força que move os nossos braços, assim como a força que moveu o braço de Davi para ele vencer gigantes. Não foi sua força, mas a força do Senhor. Se você quer transpor lamento, túmulo e chegar em triunfos, você precisa dessa força. E é interessante isso, irmãos, que no final desse salmo aqui, Davi também chega a essa conclusão de que há ressurreição. Por quê? Porque a força capaz de trazer vida a ele não é a força do seu braço, mas a mão, a destra poderosa de Deus. É ela que nos tira das covas, dos túmulos, e nos transporta para viver a vida nova, a vida em triunfo que Cristo oferece. Nessa sessão do verso 1 ao verso 10, nós temos um outro lamento. Olha o verso 6: mas eu sou um velho, e não homem, vergonha dos homens, e desprezado do povo. Veja que novamente Davi se volta aqui para o lamento. Quer dizer que ele não está plenamente aqui tratado nessa área, e ele mostra novamente aqui o seu lamento. Ele se considera como velho aqui. Talvez seja porque ele está justamente, mais uma vez, apresentando a condição que ele está vivenciando, lamentando essa situação e se colocando diante de Deus. E no verso 6 até esse verso 8 nós vemos isso. Ele falando: todos que me veem, riem de mim. Mais uma vez mostrando essa situação que ele está lamentando aqui. Os seus inimigos estão aqui o ridicularizando. Verso 8, nós vemos Davi, ele voltando então: confia no Senhor, que Ele o livra. Mais uma vez nós vemos essa sessão, lamento. No verso 1, no verso 2 nós vemos isso. Depois vem com a sessão de confiança, verso 3 a 5. Mas agora no verso 6, Davi volta novamente ao lamento, mas ele não continua ali. Verso 6 a 8 nós vemos ele lamentando, mas no verso 9 ele se volta. A partir do verso 8 ele se volta ao Senhor, confiou no Senhor que Ele o livraria, que Ele o livre, vendo que se deleita nele. Mas tu és aquele que me tirou do útero, tu me fizestes esperar quando eu estava sobre o seio da minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Olha o que Davi está falando aqui de sua eleição. Davi está falando então agora da segurança que ele tem experimentado desde o ventre da sua mãe. Não sei como é que era a situação naquela época, a questão dos abortos espontâneos ou não. Em nossos dias hoje nós sabemos que há diversos casos de aborto aí, mas Davi fala que ele foi protegido, que ele foi guardado. Olha o contexto novamente: túmulo. E que coisa triste, um lugar que deveria ser um berço de vida, ser um túmulo. Queridos irmãos, nós precisamos, irmãos, enfaticamente
rechaçar a ideia do aborto. Porque a palavra de Deus nos diz que o ventre é um berço divino. Davi está dizendo assim: o Senhor cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. Davi, ele então agora começa a conectar aqui o escárnio dos seus inimigos com a confiança em Deus e que Deus se agrada dele, com a verdade que Davi desfruta aqui da solidariedade, do pacto da aliança com o grande eu sou, desde o nascimento. Se Davi, na sessão do verso 1, verso 2, ele levantou o seu lamento e para novamente inspirar a sua fé, ele trouxe à memória aqui a proteção e a confiança do povo de Israel em Deus. Agora Davi, aqui para novamente alimentar a sua fé, ele se lembra do milagre da vida. Como é difícil vir uma criança no mundo. Para vocês terem ideia, na época de Jesus, a expectativa de vida na época de Jesus era de 40 anos. Na época de Jesus, então, eu com 45 estava bem vivido. Imagine então, porque Davi é 1000 anos antes de Jesus. Imagina na época de Davi, como era a vida na época de Davi, 1000 anos antes. Com tanto problema de contaminação no parto, enfim. Davi volta-se então para a proteção de Deus. Lembra que foi o Senhor que cuidou da sua vida. E novamente ele torna aqui a confirmar sua fé no Senhor. Não estejas longe de mim, pois a angústia está perto, visto que não há ninguém para me ajudar. Davi clama novamente aqui ao Senhor. E aqui nós vemos essa segunda parte aqui desse texto, que vai até o verso 21. Mais uma vez nós vamos ver aqui lamento e petição. E agora nós vamos ver aqui Davi apresentando os seus inimigos, mostrando que também a vida de oração é importante para nos ajudar também nessa jornada. Ele é encorajado então pela fé dos antepassados, como nós já vimos aqui na sessão do verso 3 ao verso 5, da fé pelo cuidado de Deus na sua eleição aqui, nessa sessão do verso 9 ao verso 10. Ele é encorajado então aqui por essas situações a perseverar em oração, porque inimigos irão surgir. Olha o verso